Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E olha só, as fortes chuvas dos últimos dias afetaram 8 estados brasileiros e deixaram mais de 17 mil pessoas desalojadas. Pelo menos 15 morreram. Cerca de 180 municípios brasileiros dos estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Sergipe, Santa Catarina e São Paulo já foram afetados pelos temporais dos últimos dias. Os impactos causados pelas tempestades já deixaram ao menos 15 mortos. As mortes foram registradas em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Sergipe e também no Espírito Santo. Além disso, o número de desalojados ultrapassou a casa de 17 mil pessoas. Somente na Bahia já são mais de 8.800 pessoas temporariamente sem abrigo. O maior número de pessoas que precisam de um abrigo do governo foi registrado em Minas Gerais. De acordo com o Climatempo, áreas de instabilidades continuam nas regiões norte e nordeste, com risco de chuvas fortes e temporais. E mudando de assunto, vamos falar sobre economia. A previsão de inflação para esse ano teve a sexta alta seguida. Mas a expectativa é de crescimento da economia para 2022 e também para 2023. Os analistas do mercado financeiro elevaram pela sexta semana seguida as expectativas para o índice oficial de preços ao final de 2022. Pela estimativa do Banco Central, a inflação deve encerrar o ano em 5,92%. Há 4 semanas, se projetava um salto de 5,63% nos 12 meses finalizados em dezembro. Para novembro, a previsão para a divulgação a ser realizada na sexta-feira é de alta dos preços na casa de 0,53%. Já em dezembro, os analistas projetam um avanço de 0,64% do índice oficial de preços. Para 2023, a previsão para o índice oficial subiu de 5,02% para 5,08%. E com as novas estimativas de alta, o mercado financeiro manteve em 13,75% a projeção da taxa básica de juros para o final deste ano, mas elevou as projeções para 2023. Os analistas consultados também melhoraram pela 4ª semana consecutiva as apostas de alta para o PIB, o Produto Interno Bruto deste ano. Conforme a nova projeção, a economia nacional deve crescer 3,05% neste ano, maior que a previsão anterior, de 2,81% na semana passada. A divulgação traz também uma projeção mais otimista para o avanço do PIB em 2023. E a PEC da transição do governo já está na pauta de votação do Senado desta quarta-feira. A proposta já tem 54 votos favoráveis, 3 a mais do que o necessário. O levantamento é feito com base nos partidos que sinalizaram apoio à medida. A PEC idealizada pelo governo eleito Lula para viabilizar o aumento do Auxílio Brasil para R$ 600 já tem um número maior que o necessário para aprovação. Para que uma PEC seja aprovada na Casa Alta do Congresso, é preciso que a proposta tenha pelo menos 49 votos, o que corresponde a mais de 3/5 do total de cadeiras do Senado. Ao todo, segundo o levantamento de bastidores, 9 partidos com representação no Senado já declararam apoio à proposta de emenda à Constituição. Fora isso, há partidos que também indicam que podem apoiar a proposta, mas aguardam as negociações em relação ao texto antes de adotar um posicionamento. O partido do presidente Jair Bolsonaro, o PL, que tem 8 senadores, deve apoiar a PEC, pelo fato de o próprio Bolsonaro ter prometido durante a campanha a manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600 no ano que vem. A PEC tem o objetivo de retirar o Auxílio Brasil do cálculo do teto de gastos, regra fiscal criada no governo de Michel Temer, que limita o crescimento das despesas públicas. O texto da proposta estabelece que os recursos destinados ao benefício social ficam fora da regra durante 4 anos. A expectativa de que nesta semana a PEC seja analisada na Comissão de Constituição e Justiça e, em seguida, no plenário da Casa. A proposta precisa ser aprovada em 2 turnos, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Na Câmara são necessários 308 votos para aprovar uma PEC. Os partidos que compõem o Conselho Político da equipe de transição
somam 216 deputados. O governo eleito espera o apoio dos partidos da base de apoio do presidente Bolsonaro, que juntos têm 175 parlamentares. E a Anvisa autorizou que os testes da vacina Butanvac avancem para uma próxima etapa. Nessa nova etapa, os pesquisadores planejam incluir mais de 4.000 participantes. O imunizante está agora na fase 2 de testes para ser uma dose de reforço aí contra a Covid-19. Nessa fase serão incluídos 400 participantes com idade mínima de 18 anos. Depois da apresentação e da avaliação dos resultados, os testes seguem para a fase 3, onde mais 4.000 voluntários vão ser integrados. Nessas próximas etapas, os pesquisadores pretendem avaliar a imunogenicidade, que é a capacidade do imunizante de estimular a produção de anticorpos dentro do organismo. Para participar, os voluntários precisarão comprovar a imunização com as 4 primeiras doses de qualquer vacina contra a Covid-19. Com a utilização aí, a aplicação tendo acontecido entre 120 e 240 dias antes do início dos testes. A Butanvac é uma vacina recombinante de vírus inativado. Então, a fabricação utiliza um processo que tem um custo menor e é o mesmo utilizado na produção da vacina da gripe. Então, ainda não há previsão para a conclusão dos ensaios clínicos. Se no final de todas essas etapas tiver a comprovação de que os benefícios da vacina superam os riscos, a Butanvac pode ser registrada pela Anvisa e produzida pelo Butantan para utilização no mercado brasileiro. E nos destaques internacionais, a Organização Internacional do Trabalho está otimista em chegar a um acordo com a FIFA para os próximos mundiais. Depois de muitas críticas da comunidade internacional ao Catar, a entidade pede que direitos trabalhistas e sociais sejam levados em consideração na hora de escolher as sedes. O diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho, Gilbert Rungbu, disse que está razoavelmente otimista sobre a possibilidade de um acordo com a FIFA para que direitos sociais e trabalhistas sejam levados em conta na hora de escolher os países que vão receber as próximas Copas do Mundo. Toutes les discussions qu'on a eues jusqu'à présent me portent à croire que la FIFA est plus que déterminée. Todas as discussões que tivemos até agora me levam a crer que a FIFA está muito determinada a considerar questões sociais e trabalhistas. Serão temas fundamentais na hora de tomar uma decisão. Soit une question critique dans la prise de décision. Anfitrião da atual edição, o Catar é alvo de fortes críticas por violações de direitos humanos e pelas más condições oferecidas aos trabalhadores. Em resposta aos questionamentos, o país árabe adotou medidas que foram elogiadas pela OIT, como salário mínimo e limite de tempo que os empregados poderiam ficar expostos ao calor extremo. O polêmico sistema kafala, que praticamente transformava o trabalhador em propriedade do patrão, também foi abolido. Em comunicado divulgado na última semana, o comitê organizador da Copa do Mundo informou que 414 pessoas morreram em atividades laborais no Catar entre os anos de 2014 e 2020. O número é questionado por órgãos internacionais, que afirmam que houve milhares de mortes, especialmente nos projetos relacionados à realização do Mundial. Disputada pela primeira vez no Oriente Médio, a Copa do Mundo vai retornar à América do Norte depois de 32 anos, já que México, Estados Unidos e Canadá vão receber a competição em 2026. 2 candidaturas conjuntas já foram anunciadas para 2030, Espanha e Portugal, que adicionaram a Ucrânia ao pleito, e um projeto na América do Sul que envolve Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai. Torcedores brasileiros que estão no Catar para acompanhar a seleção enviaram mensagens de melhoras para o rei do futebol. Pelé está internado desde a última terça-feira em São Paulo, tratando um câncer e uma infecção pulmonar. Futebol no Brasil só existe por causa do Pelé, ele que começou tudo. Então é um momento muito único para nós ter o Pelé no hospital e a gente numa oitava de final de Copa do Mundo. E nós brasileiros aqui estamos todos sensibilizados com a situação do Pelé, estamos torcendo muito pela recuperação dele. Hoje, inclusive, no jogo, a gente vai fazer uma homenagem para ele no minuto 10. Vamos todo mundo cantar e a gente está torcendo muito para ele se recuperar. A filha do melhor jogador de todos os tempos afirmou que ele está bem e que confia em um retorno breve para casa. Pelé foi internado na terça para uma reavaliação da quimioterapia de um câncer de cólon, identificado em setembro do ano passado. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia e até mais.